Boa noite, meus amigos. Mais uma vez nos encontramos para o estudo do EAD, que eu vou transmitir hoje a vocês, gravado, para que a gente tenha condições, né, de compensar os problemas técnicos que tivemos ontem. Então, como todos já sabem, o nosso tema de hoje é as epístolas de Paulo, onde nós vamos viajar um pouquinho nas cartas que Paulo escreveu aos romanos e aos coríntios. Então, essas epístolas é a primeira parte deste estudo que nós estaremos recebendo hoje. Eu vou apresentar a vocês uma mensagem para que a gente possa se situar, né, nessas palavras maravilhosas que Paulo legou naquela época a essas duas comunidades. E essa passagem evangélica, ela foi interpretada por Emmanuel no livro Fonte Viva, e se chama Quando há Luz. Então, vamos fazer a leitura para vocês e depois nós vamos adentrar ao nosso tema. Quando há luz. O amor do Cristo nos constrange. Paulo, segunda carta a Coríntios, capítulo 5, versículo 14. E o Emmanuel nos diz assim: quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Categoriza-o a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino como que lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-se-lhe um madeiro em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange, na feliz expressão de Paulo. Vergasta-o a luz celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo, será inadaptado e louco. Para Jesus, é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Essa linda mensagem de Emmanuel, ela nos mostra o nosso futuro. Aquilo que
todos nós buscamos. Então, quando ele nos convoca a deixarmos nos iluminar pela luz do Cristo, é porque ele está nos convidando à mudança que necessitamos fazer, da mesma forma que fez Paulo de Tarso e Maria de Magdala. Sabemos que a nossa transformação ainda é lenta, mas é constante. Então, que nós tenhamos vontade, estudos e muito desejo de nos melhorar. Nos deixando iluminar pelo Cristo, deixemo-nos nos constranger. Então, essa mensagem ela é o início de uma grande reflexão que vamos fazer a partir desse estudo das epístolas de Paulo. Vamos agradecer? Vamos orar? Então vamos lá, meus amigos. Vamos unir os nossos pensamentos com profundo respeito ao estudo que vamos realizar nesta noite. Afinal, vamos falar do maior divulgador da mensagem do Cristo, as epístolas de Paulo. Cheias de esperança e orientações, ora severas, ora alegres, outras vezes consoladoras. Mas Paulo sempre tinha uma mensagem importante a dar às comunidades que visitava, como um missionário dedicado e responsável na divulgação do Evangelho. Obrigada, Senhor, por nos ter dado a oportunidade de recebermos estas lições que permanecem muito atuais nos dias de hoje. Derrama sobre nós a sua sabedoria, para que saibamos transmitir a todos quantos buscam o estudo espírita esta mensagem maravilhosa. Fique conosco e conduza, Senhor, este estudo. Muito obrigada. Que assim seja. Então, vamos lá, meus amigos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos dê condições realmente de juntos aprendermos. Os objetivos desta lição de hoje são os seguintes. Nós vamos procurar assinalar características da personalidade de Paulo, identificar os motivos que conduziram Paulo a escrever as epístolas e analisar os principais ensinos existentes nas epístolas destinadas aos romanos e aos coríntios. Tá? Então, é uma lição objetiva, tanto quanto Paulo de Tarso foi, e vocês vão observar a sensibilidade de Paulo em cada uma de suas lições. Então, começamos falando, sobre o que Paulo quis dizer através de suas epístolas. Através de suas epístolas, Paulo transmitiu aos seus discípulos uma fervorosa fé em Jesus Cristo e na sua ressurreição. As cartas ou epístolas de Paulo são denominadas pastorais, porque são dirigidas a um destinatário específico. Por isso que são pastorais. Trata-se de instruções, de conselhos, de repreensões ou exortações do apóstolo aos seus discípulos. As demais epístolas existentes no Evangelho, as epístolas de Pedro, de João, de Judas e de Tadeu, ao contrário, são de caráter universal, porque são destinadas aos cristãos em geral. Então, já começamos a compreender
essas epístolas de Paulo. As de Paulo são pastorais, porque elas são dirigidas a um destinatário específico. Já a dos outros evangelistas, né, Pedro, João, Judas e Tadeu, elas são de caráter universal, porque são destinadas aos cristãos em geral. É importante nós ressaltarmos aqui que Paulo de Tarso, como principal divulgador da mensagem do Mestre, ele fundou em muitos locais as chamadas igrejas cristãs, né? Então, nessas viagens dele, como que aquelas que nos mostrou a querida Luciana, né, quando ela falou das viagens missionárias de Paulo de Tarso, ele, em cada local que ele ia para fazer a divulgação do evangelho, ele fundava uma igreja, né? Que na época eram conhecidas como eclésia, tá? Que era um local de reunião, atualmente significando igreja, ok? Então, Paulo de Tarso. Vamos falar um pouquinho da personalidade de Paulo, tá? A personalidade de Paulo. Paulo é apaixonado, alma de fogo, que se consagra sem limites a um ideal. E esse ideal é essencialmente religioso. Para ele, Deus é tudo e ele o serve com uma lealdade absoluta. Primeiro, perseguindo aqueles que ele tem na conta de hereges. Está lá no livro de Gálatas, né? No capítulo 1, versículo 13, e no livro de Atos, capítulo 24, versículos 5 e 14. Depois, primeiro Paulo, né? Ele tinha lealdade naquilo que ele acreditava quando ele perseguia os cristãos. E depois, pregando o Cristo. Após haver entendido por revelação que só nele, no Cristo, está a salvação. Esse zelo incondicional se traduz pela abnegação total ao serviço daquele que ama. Trabalhos, fadigas, sofrimentos, privações, perigos de morte, nada lhe importa, contanto que cumpra a missão pela qual se sente responsável. O ardor do seu coração sensível se traduz bem nos sentimentos que demonstra por seus fiéis. Observem aí que nós vimos algumas características, né, da personalidade de Paulo, onde, com certeza, nós o reconhecemos como um homem apaixonado, alma de fogo, porque Paulo tinha paixão por aquilo que ele fazia e ele se consagrava sem nenhum limite aos seus ideais. E é certo que Paulo tinha lealdade absoluta, tanto quando ele servia aos doutores da lei, como quando ele se tornou seguidor de Cristo. Lealdade absoluta. E a abnegação total ao serviço daquele que ama é uma outra prova da personalidade de Paulo. Ele se entregou completamente, né, à divulgação do evangelho. E o ardor do seu coração sensível, porque o Paulo ele tinha uma preocupação muito grande com os fiéis, com aqueles que ele atendia nas comunidades que ele visitava. Mas ainda continuando, falando ainda mais um pouquinho da personalidade de Paulo, isso tudo está lá na Bíblia de Jerusalém, tá? Se a gente vê a Bíblia de Jerusalém, na introdução às epístolas de Paulo, eles colocam essas características da personalidade. Nada é menos fundamentado. Ele nada tem do imaginativo. Se julgarmos pelas imagens pouco numerosas e corriqueiras que emprega, Paulo é antes cerebral. Nele se une a um coração ardente, inteligência lúcida, lógica, exigente, preocupada em expor a fé
segundo as necessidades do ouvinte. Paulo argumenta muitas vezes como rabino, segundo métodos exegéticos que recebeu do seu meio e da sua educação. Além disso, esse semita tem boa cultura grega, recebida talvez desde a infância em Tarso, enriquecida por repetidos contatos com o mundo greco-romano. E essa influência se reflete na sua maneira de pensar, bem como em sua linguagem e no estilo. Bem, meus amigos, nós sabemos que Paulo era um homem culto. Ele falava diversas línguas, né? Além do romano, ele falava perfeitamente o grego, né? E outros idiomas. E isso permitia a Paulo ter essa mente lúcida, lógica, exigente, em função do seu progresso intelectual. Agora, quando Paulo se dispôs a ser o divulgador dos ensinamentos do Cristo, ele tinha uma preocupação muito grande em expor a fé de acordo com as necessidades daqueles que o ouviam. Então, quem pretenda conhecer Paulo precisa estudar as suas epístolas e os Atos dos Apóstolos, que são duas fontes independentes que se confirmam e se completam, apesar de algumas divergências em alguns pormenores. As epístolas e os Atos dos Apóstolos nos traçam também um retrato surpreendente da personalidade de Paulo. E ainda existem historiadores que enxergam aspectos místicos no caráter de Paulo. Outros o consideram, sob certas circunstâncias, exaltado e doentio. Paulo de Tarso, ele era um orador magnífico. Então, ele sabia falar muito bem às pessoas. E como ele era um homem apaixonado, né, que buscava de todas as maneiras, com o seu coração ardoroso, transmitir essas mensagens, ele acabou passando essa ideia, né, de ser exaltado e doentio. Tá? Então, se a gente quiser se aprofundar mais na personalidade de Paulo de Tarso, basta nós consultarmos as epístolas e os Atos dos Apóstolos, ok? Então, está aqui, né, bem resumido, essa questão de quem era Paulo de Tarso. Ok? Bem, vamos ver agora as epístolas de Paulo, tá? As epístolas paulinas. Mas é importante nós ressaltarmos que é possível que Paulo tenha escrito muitas outras cartas, mas somente 14 delas é que chegaram até nós. As epístolas paulinas, elas obedecem, nós vamos apresentar aqui para vocês, numa ordem cronológica que é existente no Novo Testamento. Porque os escritos de Paulo, eles foram numerosos, restando apenas uma pequena parte. O que, aliás, é confirmado por Emmanuel, tá? Emmanuel, em suas diversas obras, principalmente no livro Fonte Viva, ele faz muitas referências às epístolas de Paulo. E ele tem uma obra também, que eu tenho que ver onde que está a minha obra, onde é o Evangelho segundo Paulo, né? Onde é uma coletânea, escrito por Emmanuel, é uma coletânea de todas as cartas de Paulo, interpretadas por Emmanuel. Então, é uma obra bem numerosa, né? Mas que vale a pena a gente ter na nossa biblioteca, ok? Principalmente nós que estamos estudando a doutrina espírita. Isso é muito importante, ok? Ver aqui.
Então, aqui estão todas as obras, né, de Paulo de Tarso, e eu estou aqui com um livro para mostrar para vocês. Ó, o Evangelho por Emmanuel, Cartas de Paulo. Tá? Então, é uma obra que foi lançada pela FEB, e nesse livro estão todas, na verdade, todas não, são várias referências às cartas de Paulo, muito bem interpretadas por Emmanuel. É uma leitura maravilhosa que vale a pena ser feita, tá? Então, está aqui o livro, a obra que nós recomendamos, para que vocês possam conhecer. Tá? E lembrando que hoje nós estamos na primeira parte das cartas paulinas, tá? Nós ainda vamos estudar, são 3 partes. Então, hoje comigo é a primeira parte, semana que vem eu acho que é com a Tamara, né? E na outra é com a Carla, tá? Em que se completa o estudo das cartas paulinas. Então, aqui nós temos as 14 que chegaram até nós, né? A primeira e segunda epístolas, primeira e segunda dos Tessalonicenses, a primeira e segunda epístola aos Coríntios, a epístola aos Gálatas, epístola aos Romanos, epístola aos Efésios, epístola aos Colossenses, epístola a Filemon, epístola aos Filipenses, epístola aos Hebreus, a primeira epístola aos Coríntios, novamente, epístola a Timóteo, epístola a Tito e a segunda epístola a Timóteo, tá? Então, Paulo escreveu 2 epístolas a Timóteo e 3 epístolas, na verdade, aos Coríntios, ok? Então, as epístolas de Paulo, elas têm palavras meigas e enérgicas. E elas são dirigidas às comunidades na posição de quem as conheceu e as acompanhou. Porque o Paulo viajava, conhecia a comunidade, observava a comunidade, né? E depois ele tratava das problemáticas que ele identificava naquela comunidade com os temas e um público-alvo bem definido. No geral, Paulo ele estava muito mais preocupado, é claro, com a divulgação da mensagem do Cristo, de uma religião espiritual, mas ele entra também em algumas polêmicas do contexto da época. Isso a gente vai observar nas suas cartas, né? Que Paulo ele levanta algumas polêmicas necessárias, que envolve o combate à idolatria, a circuncisão, a luxúria, os sacrifícios religiosos, os divisionismos, e ele escreve também acerca da diversidade dos dons espirituais e exalta a justiça pela fé, a humildade, a caridade e a fidelidade a Deus, a submissão à autoridade, a tolerância para com os fracos da fé, o amor fraternal e a hospitalidade, preservando valores morais. Tá? E o Paulo orienta também sobre as polêmicas religiosas, ele esclarece que a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Registra seus sofrimentos também na luta pela implantação da Boa Nova. Então, tudo isso, todas essas impressões, nós vamos ver nas cartas que Paulo escreve àquelas comunidades, tá? E ele faz questão realmente de expressar essas suas ideias, né? Tanto com palavras meigas como com palavras enérgicas, mas sempre direcionando ao público-alvo, às comunidades que ele acompanha. Porque conhecendo o que aquelas pessoas precisavam ouvir, ok?
Falando assim um pouquinho mais das epístolas paulinas, é importante a gente registrar que as epístolas paulinas, as cartas de Paulo, elas não são tratados de teologia, mas sim respostas a situações concretas. Isso é muito importante que a gente consiga entender. Ele não tinha a finalidade de envolver as pessoas ou de fazer algum tipo de divulgação com fé cega, né? A finalidade dele era levar respostas às dúvidas que as pessoas tinham. Então, foram verdadeiras cartas que se inspiram no formulário, então, em uso, e não são nem cartas meramente particulares, nem epístolas puramente literárias, porque as epístolas também a gente pode entender como um artigo, né, que poderia ser escrito. Mas elas são explanações que Paulo destina a leitores concretos e, para além deles, a todos os fiéis de Cristo. Então, não se deve, pois, buscar a exposição sistemática e completa do apóstolo. Sempre se deve supor, por detrás delas, a palavra viva de que são o comentário em pontos particulares. Embora dirigida em ocasiões e a auditórios diferentes, descobre-se nelas uma mesma doutrina fundamental, centrada em torno do Cristo morto e ressuscitado, mas que se adapta, se desenvolve e se enriquece no decurso desta vida consagrada totalmente a todos. Tá? Então, nós conseguimos compreender hoje a história de Paulo, né? As cartas de Paulo, elas se popularizaram no decorrer do desenvolvimento da humanidade. Então, enquanto eu estudava, que eu ia lendo, né, algumas passagens evangélicas, nossa, como eu me familiarizava com aquelas palavras, porque a gente escuta muito, né? O Paulo, ele por ser o maior divulgador do evangelho, ele era um missionário que se popularizou naturalmente. E o Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, tá? Ele esclarece como e por que o Paulo teve a ideia de escrever as suas epístolas. Onde quer que o apóstolo estivesse, sempre chegavam emissários das eclésias, né, ou das igrejas que ele havia fundado. E esses emissários eram portadores de assuntos urgentes, que solicitavam a presença de Paulo na localidade para resolver os conflitos que existiam ali. Evidentemente, ele não podia atender a todos, pois os deslocamentos de uma cidade para outra eram muito demorados. E nem sempre os dedicados discípulos que ele tinha, que eram o Silas e o Timóteo, estavam disponíveis para substituí-lo. Então, preocupado com a situação e sem saber como atender à rogativa dos fiéis, Paulo orou a Jesus, lhe pedindo solução para o problema. Quem leu a obra Paulo e Estevão, eu, na época que eu li, eu lembro que, na medida que eu ia lendo e vendo os deslocamentos, às vezes Paulo chegava numa cidade e ele já era chamado para voltar para aquela cidade que ele havia acabado de sair ou para ir para outra, porque o problema era mais urgente. Eu ficava imaginando, meu Deus, quanto sacrifício! Como Paulo se deslocou, como é que ele conseguia ter aquela boa vontade e ter condições de atender a todos. Aí eu parto do seguinte princípio, compartilhando com vocês, né? Primeiro, Paulo, ele com certeza ele tinha ajudantes, que estão aí citados no livro de Paulo e Estevão, né? Os discípulos que eram o Silas e o Timóteo,
E, vez ou outra, eles substituíam Paulo, mas nem sempre eles tinham condições para fazer isso. Aí o Paulo começou a ficar preocupado, né? E está lá registrado no livro Paulo e Estevão, né? Que ele orou muito a Jesus, pediu a Jesus que o iluminasse, e após a prece, por inspiração, né? Porque a gente também quer crer que Paulo era um médium, ele ouviu a seguinte mensagem: não te atormentes com as necessidades de serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender por que o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas do conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo. Através da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado na mocidade em primeiro perseguidor do cristianismo. Então, nessa passagem do livro de Paulo Estevão, né, está registrado os motivos que levaram Paulo a escrever epístolas. O Paulo, quando ele ia para as comunidades, ele subia na tribuna e falava com as comunidades, transmitia as informações. Mas, de repente, ele começou a ser tão solicitado que ele ficou angustiado, ele ficou sem saber o que ele podia fazer e pediu em oração e recebeu essa orientação. Aí nós destacamos aqui, né, que a forma que ele tinha de satisfazer simultaneamente a todos pelo poder do Espírito, resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. E que ele iria receber a proteção, a inspiração do seu amigo espiritual, o Estevão, que permaneceria mais aconchegado a ele, transmitindo os pensamentos de Jesus e o trabalho de evangelização, para que o trabalho de evangelização pudesse se ampliar em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo, né? Olha que linda a missão de Paulo, né? Que maravilhosa possibilidade que ele teve na divulgação do Evangelho, mas, acima de tudo, de poder evangelizar muito mais pessoas a partir do momento que ele começou a escrever as cartas. Mas a gente sabe, né, que para tudo existe uma contestação. Então, existem escritores que contestam a genuinidade de algumas epístolas de Paulo, que tem como base razões teológicas de estilo e literárias. Então, é possível que algumas epístolas, por exemplo, aquelas que são dirigidas aos Efésios, lembrem-se disso quando vocês estudarem, aos Colossenses e aos Tessalonicenses. É possível que elas tenham sido escritas por um discípulo que teria servido de secretário ao apóstolo dos gentios. Entretanto, nada disso diminui o trabalho missionário de Paulo, nem ofusca a sua fenomenal missão. Tá? Então, esses historiadores, analisando, né, a linguagem de Paulo, o estilo literário de Paulo, eles questionam a genuinidade de algumas das suas epístolas, em particular dessas, que ele escreveu aos Efésios,
aos Colossenses e aos Tessalonicenses, alegando que havia, né, alguma coisa de diferente, portanto, não poderia ser dele. Ok? Bem, tudo bem até aí? Nós vimos, então, as epístolas de Paulo, a forma como ele agia, né, a sua personalidade, e vimos também os motivos que levaram Paulo a escrever essas epístolas. Agora nós vamos ver as epístolas aos Romanos, tá? Como é que começou, né? O porquê que Paulo resolveu escrever aos Romanos. Lembrem-se que Paulo, no momento de angústia, percebendo que ele não ia conseguir conversar com todos, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele pediu uma inspiração e ele foi inspirado a escrever as cartas para, de certa forma, poder alcançar muito mais cristãos. Então, o Paulo ele se encontrava em Corinto, em vias de partir para Jerusalém, quando ele escreveu a sua epístola aos Romanos. Por essa carta se percebe que o Paulo não esteve presente e ele nem fundou a igreja de Roma, como já se pensou no passado. Na verdade, parece que ele tinha escassas informações a respeito dessa comunidade, tá? Então, por que o Paulo escreveu aos Romanos? Vamos ver o que nos diz aqui. A Epístola aos Romanos, ela foi escrita em função do desejo de Paulo de viajar a Roma para encontrar com membros dessa igreja cristã. O homem justificado pela fé está a caminho da salvação. E o combate à idolatria e vida dissoluta dos gentios e impenitência dos judeus. Tá? Então, por essas três razões, levaram Paulo a escrever àquela comunidade que eram os romanos. E os romanos, né? Paulo oferece explanação continuada, em que algumas grandes sessões se concatenam harmoniosamente com auxílio de temas que primeiro anunciam e depois são retomados. Então, o desenvolvimento das ideias sobre a fé é, nessa carta, nessa epístola aos Romanos, mais elaborado e mais completo do que em qualquer outra escrita por Paulo, tá? Lembrando que uma das motivações de Paulo para escrever aos Romanos foi justamente a questão do desenvolvimento das ideias sobre a fé. E é nessa carta mais elaborada e mais completa do que qualquer outra escrita por Paulo. Nesse sentido, ele começa por afirmar que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é força de Deus para a salvação de todos os que creem, independente se é judeu ou se é grego. E está lá, ele afirma lá em Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17, que o justo viverá pela fé. E, em seguida, ele apresenta uma tese e ardorosa defesa sobre a salvação do homem pela fé. Está lá em Romanos, versículos 1 a 5. E os membros da Igreja Cristã Romana, formada de judeus e de gentílicos, convertidos ao cristianismo, eles se desentendiam continuamente. E o motivo básico que produzia intranquilidade a Paulo era o culto, a idolatria e os costumes que os romanos e demais gentios tinham muita dificuldade de abandonar. Então, por esse motivo, né, como se eles não se importavam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os
entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Isso o Paulo está escrevendo aos Romanos, né? Que é quando ele escreve fervorosamente aos Romanos sobre essas dificuldades que eles tinham de se libertar de determinados costumes. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. E bem sabemos que o juízo de Deus é, segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo e Deus? Então, o Paulo de Tarso, ele relata aqui nessa carta a questão da justiça divina, da justiça de Deus, né? E ele não mede palavras, ele não economiza palavras para destacar todas as imperfeições que os romanos tinham dificuldades de abandonar, em função dos costumes, em função dos hábitos que eles ainda experimentavam. Aí o Paulo sentiu necessidade de escrever essa carta aos Romanos. Tá? Então, a gente vai fazer aqui bem rapidinho, isso aqui foi só para vocês conhecerem, uma síntese, tá? Dos principais ensinamentos da Epístola aos Romanos. Primeiro, ele trata da justiça de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 2, versículos 1 a 6. Para que ocorra a salvação, Paulo esclarece que todos os seres humanos devem estar cientes de que, sendo julgados por Deus, devem agir de acordo com os princípios da sua justiça. Os homens que se afastaram de Deus ou que o desconhecem, que trazem o coração impenitente, que pecam contra a lei, serão submetidos à justiça divina, a qual recompensará a cada um segundo as suas obras. É importante destacar que, com essas palavras de Paulo, nós podemos entender que a justiça de Deus, ela se fundamenta naquilo que o homem faz ou deixa de fazer. Porque quando ele diz assim, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Mas, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, os que têm conhecimento espiritual e não o colocam em prática, serão julgados com mais rigor, né? E a doutrina espírita, ela nos mostra a Kardec traz à tona uma particularidade muito interessante dessa fala de Paulo, né? Quando ele nos diz que aquele que mais tem, né? Quanto mais você receber, mais você terá que responder, tá? Então, lá no livro Céu e Inferno, Kardec fala muito sobre essa justiça de Deus, ou a justiça divina. Tá? Ele retrata a justiça de Deus e explica como as consequências que recaem sobre nós são frutos dos nossos atos, da mesma maneira que Paulo de Tarso fazia. O Kardec vem e reforça essa ideia. Tá? Então, nós sabemos que o espírito ele tem uma bagagem, e nós
Nessa reencarnação atual, não nos lembramos do que já vivemos, mas nós podemos ter certeza de que nós não somos seres inocentes. Então é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos nesse planeta de provas e expiações para corrigir as nossas imperfeições. E além do passado, né, o Código Penal também vale para a vida futura. E esse Código Penal está lá no livro Céu e Inferno. Então, nessa obra de Kardec, ele explica que céu e inferno são estados de consciência. Isso quer dizer que a morada no plano espiritual, ela depende dos atos que nós praticamos na Terra e dos fardos que nós carregamos. A justiça divina, ela se faz valer, sim, em função da consequência das nossas atitudes. E onde que está escrita a lei de Deus, né? A lei de Deus está na nossa consciência. E nós estamos neste mundo para corrigirmos as nossas imperfeições. Tudo aquilo que nós, todas aquelas questões que nós contraímos em função dos erros que nós cometemos pela nossa ignorância. Tá? E aí, mais uma referência de Paulo de Tarso com relação à epístola que ele escreveu aos Romanos. Quando ele fala que a fé em Jesus, ele fala da fé em Jesus como medida de salvação. Tá? Paulo reconhece que no atual estágio da humanidade, todos nós somos pecadores. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Entretanto, ele analisa que podemos nos salvar pela fé em Jesus. Quando ele diz, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, o Paulo ele insiste em nos mostrar que a fé em Jesus é o que pode nos salvar, tá? É o que pode salvar a cada um de nós. E para que a gente não venha a sofrer as consequências da justiça de Deus. E lá no nosso evangelho tem o ensinamento da doutrina espírita, maravilhoso, está lá no capítulo 19, no item 7, quando Kardec fala que fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Tá? Então, a fé em Jesus realmente é a nossa medida de salvação. E é essa fé que é inabalável. É essa fé que o Paulo vem chamar a nossa atenção. Tá? Aí o outro ensinamento é quando ele nos fala da fé em Jesus e a paz com Deus. Está lá no livro de Romanos, capítulo 5, e ele diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Que lindo isso que Paulo escreveu, né? Tá? Então, nós não nos gloriamos só nas tribulações. As tribulações é que vão nos deixar mais resignados, mais pacientes. E a paciência vai nos trazer experiência. E a experiência vai nos trazer algo que nunca morre em nossos corações, que é a esperança. Tá? Então, esses ensinamentos que o Paulo traz para nós através da Epístola aos Romanos, ele vem, sem sombra de dúvidas, nos trazer uma grande maturidade espiritual
se nós conseguirmos compreender qual é o objetivo, tá? Bem, Paulo também escreveu 2 epístolas aos Coríntios, destacando em ambas Jesus como a sabedoria de Deus, tá? Então, as 2 epístolas aos Coríntios, elas se compõem provavelmente de várias pequenas cartas ou bilhetes escritos por Paulo à igreja cristã de Corinto no início da 5ª década depois de Cristo. Por causa do seu conteúdo e extensão, essas epístolas, elas se situam entre as mais importantes. E é interessante, meus amados, que o Paulo, ele revela preocupação com as ideias e os costumes gregos amplamente difundidos em Corinto. Um dos problemas que ele identificou, e ele vai tratar nessa carta, era a imoralidade sexual, como o incesto, mantida pelos convertidos ao cristianismo. O outro problema era a prática herdada dos costumes romanos, de cobrir a cabeça quando se orava ou profetizava, como sinal de culto e devoção. Então, eles colocavam um manto na cabeça, né, para orar ou para profetizar, como se isso fosse um sinal de culto ou devoção. E uma terceira dificuldade, identificada por Paulo e que revelou a sua preocupação, era o hábito que existia em certos cristãos de fazer refeições na forma de banquete no templo de algum deus. E, por último, havia ainda o uso e abuso dos poderes mediúnicos. Tá? Então, essa preocupação que o Paulo trazia com essas ideias levou a escrever uma carta aos Coríntios, tá? E a igreja cristã de Corinto, à época de Paulo, ela foi muito protegida pela presença de certos romanos ricos, como Tito Justo. O Paulo nos diz que os israelitas pobres, eles encontravam na igreja um lar generoso, onde Deus se manifestava em demonstrações de bondade, ao contrário das sinagogas, em cujo recinto encontravam apenas a rispidez de preceitos tirânicos nos lábios de sacerdotes sem piedades. Então, essa colocação, né, de Paulo, eu achei tão maravilhosa, e a forma como está descrito nos lembra, sem sombra de dúvidas, as casas espíritas. Aquelas casas espíritas que, na sua simplicidade, procuram de todas as formas amparar as pessoas que chegam até lá, cheias de necessidade. Então, ele nos diz assim: o ex-doutor da lei procurou enriquecer a igreja de Corinto de todas as experiências que trazia da instituição antioquense, de Antioquia, né? Os cristãos da cidade viviam num oceano de júbilos indefiníveis. Isso está lá nesse livro Paulo Estevão, tá? A igreja possuía seu departamento de assistência aos que necessitavam de pão, de vestuário e de remédios. Venerando as velhinhas, revezavam-se na tarefa santa de atender os mais desfavorecidos. Diariamente à noite, havia reuniões para comentar a passagem da vida do Cristo, em seguida à pregação central e ao movimento das manifestações de cada um. Todos entravam em silêncio, a fim de ponderar o que recebiam do céu através do profetismo. Os não habituados ao dom das profecias possuíam faculdades curadoras
que eram aproveitadas a favor dos enfermos em uma sala próxima. E o mediunismo evangelizado dos tempos modernos é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas. Lembra ou não lembra um centro espírita? A forma como nós atuamos hoje. Por isso que dizem que que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Não é verdade? Então a gente vai ver agora uma síntese dos principais ensinamentos da primeira epístola aos Coríntios, tá? O Paulo fala primeiro da necessidade da concórdia e união no Cristo. Então, lá na primeira carta aos Coríntios, ele fala: eu rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Então, aqui a gente percebe a preocupação de Paulo de Tarso em unir aquelas pessoas, unir aqueles cristãos, né? Para que acabassem as dissensões. E aí a gente lembra de Bezerra de Menezes, naquela belíssima mensagem que ele encaminhou em um dos congressos espíritas, onde ele conclama os espíritas, né? Trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços, para que Jesus, ao chegar, encontre acabada a obra. Tá? Então, essa sempre foi a preocupação desses maravilhosos missionários em promover a união e a concórdia no Cristo. A outra, ainda dentro dessa carta, né? Está lá no capítulo 3, o Paulo de Tarso destaca a missão dos pregadores, daqueles que falavam nas tribunas. Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. O que significa isso, né? Paulo veio mostrar, e a gente se inclui nisso, né? Que todos nós que atuamos na divulgação do Evangelho de Jesus somos cooperadores de Deus. Deus, na verdade, ele semeia em nós para erguer o seu edifício, tá? Então, por isso que a gente precisa ter essa noção da responsabilidade que nós temos perante o ensino espírita, o estudo espírita. E o Paulo também destaca a necessidade da vida moral reta, já que ele se preocupava, uma das maiores preocupações de Paulo era com a imoralidade do povo de Corinto, né? Então ele fala assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade, os que se prostituem. Então, Paulo conclamou também a comunidade de Corinto a desenvolver uma vida moral reta. E a mais bela de todas, que é a epístola, né, que ele escreveu a Corinto, que está lá no capítulo 13, a necessidade da caridade, né, que todos nós conhecemos tão bem.
quando ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. Então, nessa epístola, o Paulo ele coloca toda a sua inspiração poética, né, para falar da caridade. É uma passagem evangélica tão maravilhosa, porque ele coloca a caridade mesmo acima da fé, porque a caridade ela está ao alcance de todo mundo, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, e ela independe de toda crença particular. Qualquer um pode fazer a caridade, desde que ele deseje, tá? Ok? Então, são os principais ensinamentos da primeira epístola aos Coríntios. Nós vamos ver agora os principais ensinamentos da segunda epístola aos Coríntios. Então, Paulo destaca que as tribulações que ele sofreu decorrentes da divulgação do cristianismo. E é lindo isso que o Paulo fala, né? Porque isso é uma realidade, quando ele fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Tá? Então, ele mostra os sacrifícios que são necessários fazer para divulgar a boa nova. Porque o bem encontra obstáculos em todos os lados para poder chegar, para poder dominar, para poder se destacar. Mas nós somos atribulados, mas não angustiados, né? Então aqui ele traz assim palavras de coragem, palavras de consolo, para que ninguém desista da divulgação do cristianismo. E o outro que o Paulo de Tarso nos fala é a necessidade do bom ânimo, né? Para que nós possamos nos deter nas coisas espirituais. Aí ele coloca assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, tem Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Então, o que Paulo quis dizer com essas palavras? Ele quis dizer que nós não podemos perder esse bom ânimo, porque nós não pertencemos a esse mundo, né? O edifício que Deus construiu para nós foi nos céus, está nos céus. Enquanto nós estivermos no corpo, nós estamos vivendo ausentes do Senhor, porque nós estamos aqui na terra, né? Para vencer as nossas tribulações. E mais uma que ele coloca também para nós, né? Quando ele nos diz a necessidade do bom ânimo e para que nós possamos nos deter nas coisas espirituais. Então, Paulo de Tarso, realmente, ele traz essa mensagem, essa mensagem maravilhosa, né, para que todos nós tenhamos a condição de compreender que todas as lutas que nós temos na vida, elas têm a finalidade primeira de que nos conceda condições para podermos nos aperfeiçoar. Então, a gente pode buscar agora a conclusão desse nosso estudo, né? O que nós conseguimos aprender com essas epístolas, a epístola aos Romanos e aos Coríntios.
Então, a Epístola aos Romanos é uma maravilhosa apologia à fé, defendida por Paulo, que afirma que o justo viverá pela fé. E as epístolas aos Coríntios, elas refletem o compromisso de Paulo de sempre confiar e esperar no Cristo. E o Emmanuel nos aconselha, nos dizendo assim, que é natural confiar no Cristo e aguardar nele. Mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus. E aguardai o futuro, amando e realizando com o bem. Convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Gente, que maravilhoso estudo que nos concedeu as epístolas de Paulo aos Romanos e aos Coríntios. Quanta transformação que nós podemos processar a partir desses ensinamentos. Os ensinamentos de Paulo, contidos nessas epístolas, eles são extremamente úteis para a nossa vivência nos dias atuais que correm sempre. Mas é preciso que a nossa visão alcance horizontes muito mais vastos, a fim de podermos captar a verdadeira mensagem espiritual dessas cartas apostólicas. As epístolas de Paulo, tirando-se algumas discussões do contexto da época, elas devem merecer o estudo dos espíritas. E destacamos que na chamada série do Emmanuel, Fonte Viva, e dos demais livros, né, em que Emmanuel comenta versículos do Novo Testamento, mais da metade dos capítulos se referem a citações de Paulo. Então, quem quiser estudar essas epístolas vai estar realmente recebendo a lição primorosa para a sua vida, para dar continuidade à sua existência e ao trabalho de aperfeiçoamento íntimo de que nós necessitamos. Toda a preocupação que o Paulo demonstrou com os romanos, com os coríntios, é a mesma que nós precisamos. Então, nós podemos aproveitar esse estudo para o nosso melhoramento íntimo, né? Mas, acima de tudo, para compreendermos que somente através da fé verdadeira nos ensinos de Jesus é que nós podemos crescer e nos melhorar como seres humanos. É para isso que nós estamos aqui, ok? Eu espero que vocês aproveitem esse estudo, que reflitam bastante, porque o nosso caminhar nessa estrada evolutiva só diz respeito à melhoria de nós mesmos. E o Paulo, em todas as suas cartas, ele nos chama atenção para isso. É uma leitura maravilhosa e necessária para quem realmente quer aprender e quer ser melhor, tá? Então eu conclamo todos vocês a buscarmos juntos essa possibilidade, que está ao alcance de qualquer um de nós. Não está distante, não. E não é tão difícil quanto nós imaginamos. Ok, meus amados? Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Nós vamos fazer uma prece agora, né? Para encerrarmos esse estudo maravilhoso, porque nós temos muito a agradecer a Paulo de Tarso, tá? Então, vamos lá. Vamos unir os nossos pensamentos, acerenar os nossos corações. E por alguns instantes,
Vamos retornar àquela comunidade de Corinto, em que Paulo de Tarso, com tanto carinho, orientava aqueles espíritos ainda infantis como um bom pai que orienta o seu filho sobre o melhor caminho a seguir. Somos nós, aqueles cristãos daquela época, que ouviam avidamente as palavras que Paulo de Tarso, tão inspirado por Jesus, transmitia a cada um. E hoje temos a possibilidade de buscar em nossa memória essas lições primorosas. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Derrama sobre cada um de nós a tua luz. Envolva-nos com a tua sabedoria. Que saibamos fazer as melhores escolhas, Senhor, para termos a condição de conquistar o melhor para a nossa vida. Ajuda-nos a termos a humildade de reconhecer nossas imperfeições e todos os dias ao despertarmos, te pedir forças, meu Senhor, para superar aquilo que podemos mudar em nós mesmos. Muito obrigada. Fique conosco e abençoe a todos, Senhor, que neste momento estão assistindo esse estudo. Que assim seja.